Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre regra de 3 simples e composta, né? Este é um conteúdo importante, né? Principalmente para os alunos que pretendem fazer prova para as escolas técnicas, né? O Enem, tá? Isso é importante, isso a gente utiliza muito, tá envolvido por trás da regra de 3 a ideia de proporção. Então vamos lá. Primeiro passo aí, você tem que conseguir identificar, pessoal, se a grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Tudo que eu posso medir ou contar é uma grandeza, certo? Por exemplo, a altura eu posso medir, é uma grandeza. A velocidade eu posso medir, velocímetro, com velocímetro, é uma grandeza. A idade eu posso contar, é uma grandeza. Né? A quantidade de operários é uma grandeza, os dias, o tempo, tudo que você pode medir ou contar, pessoal, é uma grandeza. Então a gente vai estar trabalhando com grandezas. Dentro das grandezas tem que identificar se é diretamente ou inversamente proporcional. A ideia de proporção é à medida que uma grandeza aumenta, a outra aumenta numa mesma proporção. Por exemplo, se eu faço um bolo com 3 ovos, 2 bolos, 6 ovos. Dobrou a quantidade de bolo, dobra a quantidade de ovos e assim, se variar na mesma proporção, essa variação pode ser direta, quando variam na mesma direção, ou seja, direta vai ser ou as duas grandezas aumentam, ou as duas diminuem. Aí é uma variação diretamente. Quando as grandezas tiver uma variação oposta, ou seja, uma aumentar e a outra diminuir, é inversa. Ou uma diminuir e a outra aumentar, e é inversamente. Então você precisa identificar, certo? Nós iremos falar da regra de 3 simples. O que eu preciso saber para resolver uma regra de 3 simples? Você precisa seguir esses passos aqui, pessoal. Você precisa seguir esses passos. Primeiro, identificar as grandezas. O que eu estou querendo calcular? São as grandezas. Lembra que grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. A regra de 3 é chamada de 3 porque a gente vai ter 3 números e quer encontrar um quarto. Então, primeiro passo, identificar as grandezas, montar uma tabela, aplicar a propriedade da proporção, que é produtos dos meios é igual ao produto dos extremos, resolver por uma equação do primeiro grau. Para quem tem dúvida sobre proporção, tem uma aula no canal, né? Aproveita, se inscreva, ative aí o sino das notificações, tá? Compartilhe aí nas suas redes e resolver por uma equação. Vamos lá. Grandezas, elas podem ser não proporcionais, no caso aqui a gente não vai falar das grandezas não proporcionais, até porque essas para fazer o cálculo não tem muita valia, mas a gente vai falar de grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente, pode tirar esse S aqui, né? Inversamente proporcionais. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aí. Olha o cachorrinho aí comendo. Para alimentar o seu cão, uma pessoa gasta 10 kg de ração a cada 15 dias. Então, primeiro passo, identificar as grandezas. Quais são as grandezas aqui, né? É a quantidade de ração. Então, aqui é ração em quilograma, quantidade de ração, e o tempo. O tempo está em dias. Você fez o quê? Você identificou as grandezas. Aí você vai botar embaixo da ração 10 quilos. Em quantos dias? 15 dias. Qual é a quantidade total de ração consumida por uma semana? Uma semana são quantos dias, pessoal? Uma semana, obviamente, são 7 dias. 7 dias, quanto... Opa, perdão. 7 é aqui embaixo do tempo. Quanto de ração será necessário? Qual é a quantidade total de ração consumida por semana?
Então vai botar uma letra aqui, X. Você não sabe qual é o valor. X é o quê? É a quantidade de ração consumida em 7 dias, que é uma semana. Vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Se eu aumentar a quantidade de ração, eu consigo. Essa ração vai durar mais ou menos dias? Mais dias. Ou seja, se você aumentar a quantidade de ração, você vai ter ração por mais dias. Ou seja, aumentou uma, aumentou a outra. Então quer dizer que elas são diretamente. Quando forem diretamente, muito simples, pessoal. Basta multiplicar cruzado. Basta você multiplicar em x. Basta você fazer 10 vezes 7 e 15 vezes x. 15 vezes x é quanto? 15x. 10 vezes 7, 70. 70 vamos dividir para 15. 70 dividido para 15 dá 4. 4 vezes 15 é 60. Para 70 sobra 10. 10 não dá para dividir. Bota vírgula e acrescenta o zero. 100 dividido para 15. 100 dividido para 15 vai dar 6. Aproximadamente, né? 4,6 kg. Aqui ia sobrar, ó, 6 vezes 15 é 90, sobra 10, vai dar uma dízima periódica aqui, né? Então, aproximadamente 4,7, ou seja, 4,7 kg. Ou seja, nós usamos uma regra de 3, simples, para resolver um problema aí do cãozinho, para não faltar ração para o cãozinho, né? Vamos a um segundo exemplo aí. Uma torneira enche, ou seja, uma torneira enche um tanque. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se for utilizado 4 torneiras com a mesma vazão? Então, primeiro passo, identificar as grandezas. É a quantidade de torneiras, né? Para ganharmos tempo aqui, você bota só torneiras. Mas é a quantidade de torneiras. Uma torneira enche em quanto tempo? A outra grandeza é o tempo, que aqui já está em hora. Uma torneira gasta 6 horas. 4 torneiras, quantas horas? Não sei, vou botar uma letra que pode ser qualquer. Pode ser T, pode ser qualquer letra. Certo? Vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Como é que eu faço isso, professor? Pensa um pouco, né? Matemática a gente precisa pensar, né? Como é que eu faço, professor? Se eu aumento a quantidade de torneiras, se aumentou a quantidade de torneira, o tempo para encher o mesmo tanque vai ser maior ou menor, pessoal? Tem mais torneiras agora. Obviamente, todas elas têm a mesma vazão, então o tempo vai ser menor. Se você observar, esta é uma grandeza inversamente. Inversamente. Quando for inversamente, pessoal, preste atenção. Toda vez que for inversamente, aonde estiver a incógnita, você inverte. Pode inverter a outra grandeza aqui também, você escolhe uma ou outra. Então vai ficar 1/4 e y sobre 6. Multiplicando cruzado ou em x, 1 vezes 6 é 6. Vamos multiplicar onde tem a incógnita primeiro. 4 vezes y, 4y. Né? Quando multiplica um número por uma letra, basta botar ao lado. Aqui é o vezes, ó. Pode botar um ponto. 1 vezes 6, 6. 6 dividido para 4. Isso aqui é uma equação. Lembra? A gente identificou as grandezas, né? Montamos a tabelinha aqui. Verificamos se é diretamente ou inversamente. Invertemos. Então, aqui você tem que inverter. Já invertemos aqui, o 6 foi para baixo, o y foi para cima.
aplicou a propriedade de proporção, que é produto dos meios é igual a produto dos extremos, e resolve a equação. 6 dividido para 4, faz a continha de dividir aí, né? Dá 1, sobra 2, 2 não dá para dividir, bota vírgula, acrescenta o 0, 20 dividido por 4 dá 5. Ou seja, quantas horas vão ser necessárias para 1 horas, que é a mesma coisa que 1h30, 1h30. Vamos lá, vamos ver essa questão aqui na FATEC. Uma festa foram consumidos 54 litros de refrigerante. 54 litros de refrigerante. Se esse refrigerante foi servido em copos de 300 ml, cada copo foi utilizado em sua máxima capacidade apenas uma vez, qual é a quantidade total de copos usados? Isso aqui tem várias formas de fazer. Você sabe que 1 litro, se você não sabe, estou te lembrando agora, 1 litro é 1000 ml. Então você vai fazer 54 litros, é só multiplicar por 1000. 54 vezes 1000. Vamos botar o vezes como um ponto para não confundir justamente com a letra. 54 vezes 1000 dá 54.000. 54.000 que? ml, mililitro. Então vamos lá. Você poderia fazer 54.000 dividido por 300, você vai achar a resposta. Ou aplicar a regra de 3 simples. Então, quais são as grandezas? Litros, refrigerante, né? Refrigerante. Está em litros ou ml, que a gente transformou para ml. 5.400, 54.000 ml, né? Vezes 54.000 ml, a primeira grandeza é refrigerante, a quantidade de refrigerante, e a quantidade de copos. Copos de 300 ml, né? Então vamos lá, 54.000 ml. Quantos copos serão necessários? X. 300 ml é necessário um copo. Um copo cabe 300 ml. 300 ml, um copo. 54.000 ml, quantos copos? Aqui eu estou usando a regra de 3. Como eu falei para vocês, isso aqui poderia ser feito de uma outra forma. Bem mais simples. Você transformou 54 litros em 54.000 ml, basta dividir 54.000 ml por 300. E no final ali vai ser a mesma coisa. Ó. Pode cortar o zero. 540 dividido para 3. 5 dividido para 3 dá 1. Sobra 2. Baixo 4. 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes 3, 24. Sobra nada. Abaixou esse zero aqui. Vai dar 0 aqui. Então, seria a letra D. Mas se você usar a regra de 3, aqui é diretamente, né? Mais refrigerante. Você vai precisar de mais copos. Diretamente, né? Aqui é diretamente. Certo? Diretamente. Não precisa inverter, basta multiplicar cruzado. 300 vezes x, 300x. 300 vezes x, 300x. 1 vezes 5.400. Perdão, 54.000. Basta dividir 54.000 para 300. Vai ficar 540 dividido para 3. Já fizemos lá em cima, vai dar 180. Letra D. Moleza. Regra de 3 ou ali no caso você poderia fazer uma divisão. Vamos à próxima. Essa aí é uma questão que ela não erre. Ó, na imagem da etiqueta informa-se o valor a ser pago por 256 kg de peito de peru. É 12,80. O valor em reais de 1 kg. Então você vai montar a regra de 3. Quais são as grandezas? É o valor pago em reais e o quilo, né? Quantidade de peito de peru. Pode botar quilo aqui. Então vamos lá, o valor 12,80 eu pago por
256 gramas ou 0,256 quilograma. Está em quilograma. No caso aqui, vou melhorar aqui. Vamos botar aqui massa do peito de peru. Vamos botar massa. Massa. A gente fala peso, mas o mais correto é massa. Qual o valor que eu vou pagar? Não sei. X por 1 quilo. Por 1 quilo. Por 1 quilo. Qual o valor que eu vou pagar por 1 quilo de peito de peru? Basta vamos analisar se é diretamente ou inversamente. Vamos lá. Se eu aumentar a quantidade de peito de peru, aumentei. Eu pago mais ou menos? Obviamente, você vai pagar mais. Certo? Estão variando numa mesma direção. Então, basta multiplicar cruzado, pessoal. 0,256 vezes x dá 0,256x. É só botar o x do lado do número. 1 vezes 12,80 é 12,80. Agora você vai dividir 12,80 por 0,256. Professor, como é que eu divido um número com vírgula? Vai tirar a vírgula. Você vai fazer 1.280 dividido para 256. Só que aqui tinha 3 casas. 3 casas. Então aqui também tem que ter 3 casas. Então vou botar de outra cor aqui para destacar. Você vai botar um 0 aqui, ó. Que a vírgula estava aqui. E a vírgula estava aqui. 3 casas, 3 casas. Aí você basta fazer a divisão sem a vírgula. Vai pegar 1.280 dividido para 256. Se fosse 250, né? Se fosse 250, 5 vezes 250 daria 1.250. 5 vezes 6 é 30. Né? Vamos lá, vamos testar aqui. 5 vezes 256. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 5, 25, 3, 28, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Certo? Então dá 3. Dá 3. 3 vezes 256 dá 1.280. Deixa eu ver se o professor não esqueceu nenhum número aí. Certo? Então, 3 vezes. 3 vezes não, pessoal. 5 vezes. 5 vezes. Aqui, ó. Dá 5. 5 vezes 256 é 1.280. Para 1.280 não falta nada. Baixou o zero. Vai acrescentar um zero. Então, deu quanto? 50 reais. Beleza? Tranquilo, né? Vamos à próxima aí. Essa aí já caiu no Pedro II, né? Quem pretende fazer a escola técnica aí, ó. André trabalha no centro do Rio de Janeiro, almoça de segunda a sexta nos restaurantes. Ele encontrou um self-service. Se for coma à vontade, ou seja, você paga R$ 29,90, você pode comer sem pesar. Come à vontade. Se você preferir o valor a quilo, é 46 o quilo. Mas depende de quanto você consumir, né? Aí, para a segunda modalidade de pagamento, a balança marcava apenas o número inteiro de gramas a ser consumido pelo cliente. Ou seja, se der 600 gramas e 650 gramas, só marca, né, o número inteiro. Não marca 650 gramas e 10 miligramas. Não, só as gramas. Tá? Então, o número inteiro. É mais vantajoso para André optar pelo coma à vontade a partir de quanto? 648 gramas? 649? 650? 600? Essa aqui você pode fazer pelas alternativas, mas vamos pensar um pouco aqui, ó. 1 quilo, 46 reais. Meio quilo
vai ser a metade. Então, vai ser 23, certo? Meio quilo vai ser R$ 23. Se ele comesse meio quilo, ia dar R$ 23. Seria mais vantagem comprar aquilo. Mas se ele comer 648, né? 648. Você pode montar uma regra de 3 e ir testando para ver qual que vai ser mais vantajoso, ou fazer assim, ó. 1 quilo é 46. Lembra que 1 quilo é 1.000 gramas. 1.000 gramas. Ou seja, se eu pegar 100 gramas, quanto que eu vou pagar? 1 quilo é 43. Aqui, basta para pegar 1.000 gramas, você dividiu por 10. Então, basta pegar o valor 46 e dividir por 10. 100 gramas vai sair o quê? 4,60. Ou seja, a cada 100 gramas, então, por exemplo, 100 gramas é 4,60. E 50 gramas? Basta dividir por 2 aqui, ó. 50 gramas, basta dividir por 2 aqui. Vai ser quanto? 2,30, a metade. Então, a cada 100 gramas paga 4,60. A cada 50 gramas paga mais 2,30. Então, vamos lá. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, por exemplo, vamos pegar a letra C, que é valor redondo. 650. 650. Passou quanto? Meio quilo. Se ele comesse meio quilo, ele pagaria 23. Seria mais vantajoso. Mas aqui, a partir de quanto é mais vantajoso optar pelo coma à vontade? Eu tenho que pegar aqui qual alternativa ultrapassa R$ 29,90. 650, de cabeça, ó. É 500, 650 gramas é a mesma coisa que 500 mais 100 mais 50. Aqui, no 500 eu pago quanto? 23. No 100 gramas eu pago quanto? 4,60. Então já está dando 27,60. E no 50 gramas, 2,30. Se você somar isso aqui tudo, quanto que vai dar? 27,60, 29,90. Opa, se eu comer 650 gramas, dá o mesmo preço. Então, a partir de quanto é mais vantajoso eu comprar essa opção aqui, a primeira, como à vontade? A partir de 651. Porque aqui, ó, se fosse 650 gramas, daria exatamente o mesmo valor. Mas se passar 1 grama, já vai ultrapassar o valor de R$ 29,90. Tá? Aqui eu fiz de um jeito mais prático. Eu usei a ideia de proporção aqui, ó. 1 quilo é 1.000 gramas, que é R$ 46. Se eu dividir por 10 1 quilo, que é 1.000, vai dar 100. Eu divido 46 por 10, dá 4,60. Se eu quiser saber 50 gramas, divide por 2, dá 50. 4,60 dividido por 2 dá 2,30. Separei os 650 em 500, 100 e 50. Que é a mesma coisa, né? 650. 23 mais 4,60. Ah, professor, tem um outro jeito de fazer? Teria um outro jeito para você fazer, sim. Se você optasse, mas ia demorar um pouco mais. Aí ia demorar um pouco mais. Você poderia fazer só você poderia fazer assim, ó, você poderia fazer, deixa eu só apagar aqui, ganhar um espaço aqui. Você poderia fazer usando a regra de 3. Na verdade, a gente fez uma regra de 3, mas a gente fez de cabeça o cálculo. Esse seria o jeito mais rápido para você fazer aí a... Poderia fazer assim. 648. Qual é o valor? 1 quilo, que é 1.000 gramas, custa 46.
multiplica cruzado, você ia ver que ia dar menos do que 29,90. Testaria outro, 649. Ao invés de usar aqui, você usaria 649. Qual é o valor que eu vou pagar? 1000 gramas é 46. Aí você vai fazendo, beleza? Vamos aí. Se for uma regra de 3 composta, professor, qual é a diferença de uma regra de 3 simples para uma composta? Na regra de 3 composta, a gente tem duas ou mais grandezas. Quando você tiver duas ou mais grandezas, aí você tem uma regra de 3 composta, que é bem parecida à resolução, tá? Você só vai ter que juntar as grandezas que não tem a incógnita. A incógnita é a letra. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Numa oficina de artesanato, 8 artesãos, então o número de artesãos, montam 20 carrinhos, número de carrinho, em 5 dias, o tempo. Então é artesão, artesãos, carrinhos e o tempo. Essas são as grandezas. Então a gente identificou as grandezas. Quanto desses carrinhos serão montados por quarto? Então vamos lá, 8 artesãos fazem 20 carrinhos em 5 dias. Quantos desses carrinhos serão montados por 4 artesãos? Então aqui 4 artesãos em 16 dias, o tempo está em dias. Quantos carrinhos? Eu não sei, X. O que a gente tem que fazer, pessoal? Tem 3 grandezas. Você vai pegar a grandeza que tem a incógnita e vai comparar com uma outra. Né? Então você esquece que, por exemplo, vamos pegar essas duas grandezas aqui. Ó. Essas duas. Esquece o tempo. Vamos analisar essas duas grandezas. Se eu aumentar o número de carrinhos, eu preciso de mais artesãos ou de menos para produzir? Aumentei a quantidade de carrinho. Obviamente, você vai precisar de mais. Então, esses dois aqui são diretamente. Certo? Vou botar de outra cor aqui. Vamos fazer de rosa. Agora a gente vai analisar o número de carrinhos e o tempo. Esquece que está de azul. Agora a gente olha para o rosa. Vamos lá. Se eu aumentar o número de carrinhos, eu preciso de mais tempo ou de menos tempo para produzir, considerando a mesma quantidade de artesão. Quando a gente vai comparar duas grandezas, a gente fixa a outra. Então vamos supor que tem a mesma quantidade de artesão. Quero fazer mais carrinhos. Aqui, ó, aumentou a quantidade de carrinhos. Preciso de mais tempo ou de menos tempo? Mais tempo. Então, as duas grandezas aqui que eu marquei de rosa também são diretamente. Como é que eu faço para resolver agora, professor? Não tem como multiplicar cruzado, tem 3 grandezas. Você vai fixar aonde tem a incógnita. 20 em cima e o x embaixo. Pode botar até um tracinho aqui. Igual. Então, aonde tem a incógnita, você coloca antes do igual. E você vai colocar do outro lado as duas grandezas, o número de artesãos e o tempo. Vai ficar 8 sobre 4 vezes, você vai multiplicar essas duas grandezas. 5 sobre 16. Antes de multiplicar cruzado, você tem que multiplicar esse lado aqui. Ó. Vai ficar como? Repete o 20 sobre x. Vai ficar 8 vezes 5. 8 vezes 5 é quanto? Aqui deu 40. 4 vezes 16. 2 vezes 16 é 32. Dá 64. Basta multiplicar cruzado agora, pessoal. Basta você fazer uma multiplicação em x. Ó. 40 vezes x é 40x. 2 vezes 64, 128. Eu tirei o zero, aí eu boto o zero aqui. Ah, professor, fez muito rápido. Basta você fazer a continha aqui, né, pessoal? 20 vezes 64. O professor fez 2 vezes 64. Mas se você quiser, você pode fazer bem devagar, tá? A multiplicação. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 6 é 0.
2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6 é 12. Aí depois soma. Vai dar esse 1.280. Basta dividir o 1.280 para 40. Certo? Pode cancelar esse zero aqui. 128 dividido para 4. Vamos fazer aqui. 12 dividido por 4 dá 3. Sobra nada. Baixou o 0. Baixou o 8. 8 dividido por 4. 2. Deu 32. Beleza? Então, quantos carrinhos serão montados? 32 carrinhos. A diferença de uma regra de 3 simples composta é que você tem mais de duas grandezas, mas a ideia é a mesma. Só que quando você pega você vai pegar aonde tiver a incógnita, que é o x e a letra, você vai botar antes do igual. Aqui, ó. Vamos aí um outro exemplo aí. Ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de terra em 5 horas. Quantos desses caminhões serão necessários para descarregar? Então vamos lá, vamos identificar as grandezas. É o tempo em hora, número de caminhões, e metro cúbico, né? A quantidade de areia. Está em metro cúbico. Então vamos lá. 8 horas. Quantos caminhões? 20 caminhões carregam 160 metros cúbicos. Em 5 horas, quantos desses caminhões? Aí eu não sei, X, serão necessários para descarregar. Como fizemos anteriormente, né? Vamos analisar essas duas grandezas aqui, que eu vou marcar de azul. Esquece a quantidade de areia. Faz de conta que a quantidade de areia é um valor fixo. Faz de conta que 20 caminhões em 8 horas, né, tá levando uma determinada quantidade de areia. Se eu aumentar, né, o tempo, eu consigo levar mais areia ou menos areia? Mais areia, né? Tem mais tempo, né? Se eu tenho mais tempo, né? Vamos pensar aqui. Se você diminuir o tempo, vamos lá, você tem uma quantidade de areia para levar. Suponha que 1.000 metros cúbicos. Você quer levar 1.000 metros cúbicos. Você diminuiu o tempo. Você precisa de mais caminhão, de mais caminhões ou de menos caminhões? De mais. Porque você tem menos tempo. Você tem uma quantidade de areia para levar. Se você diminuir o tempo, eu quero que entregue mais rápido. Você precisa de mais caminhões. Então essas duas aqui são inversamente. Porque se eu diminuo o tempo, eu preciso de mais caminhões. Certo? Isso é importante. Tá? Você pode até botar lá embaixo assim, ó, onde tem a letra antes do igual. E essa aqui, como é inversamente, você vai ter que inverter. Aqui você vai ter que inverter. Ou seja, o 5 vai para cima e o 8 vem para baixo. Tá? Agora vamos analisar. Aqui a gente vai multiplicar, igual a gente fez na outra. Aqui tem a incógnita ficante do igual e as outras duas a gente multiplica. Você tem que analisar se é inversamente, porque se for inversamente você tem que inverter. E agora vamos analisar as outras duas. Tá? Vou botar aqui de verde. Número de caminhões e a quantidade de areia. Se eu quero carregar mais areia, estou aumentando a quantidade de areia. Eu preciso de mais caminhões ou de menos caminhões?
Obviamente, você vai precisar de mais caminhões. Então, aqui é diretamente. Quando é diretamente, não precisa inverter. É só você colocar direto. Então, vai ficar 160 sobre 125. Basta multiplicar do lado de cá, né? 5 vezes 160. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 1, 5. 3 é 8. Então, aqui deu 800 em cima. E 8 vezes 125 é quanto? Vamos lá. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 2, 16. Com 4 é 20. Vai 2. 8 vezes 1, 8. Com 2 é 10. Então, deu 1000. Então, ficou, né? Vou apagar aqui para não embolar. Então, vai ficar 20 sobre x igual a, né, 800 sobre 1000. Aqui pode cancelar esses dois zeros com esses dois zeros de baixo. Basta multiplicar cruzado, pessoal. 8 vezes x é 8x, né? 1 vezes 10 vezes 20, 200. Basta dividir 200 para 8. 200 dividido para 8 dá 2. 2 vezes 8 é 16. Para 20 sobra 4, abaixo 0. 40 dividido para 8 dá 5. Ou seja, 25 caminhões. Você vai precisar de 25 caminhões. Beleza? 25 caminhões. Para fecharmos, vamos fazer essa questão aí que caiu no Enem. Né? Deixa eu só chegar para o lado um pouquinho. Ó, uma escola lançou aqui, teve um erro aqui, né? Uma campanha para seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos, 30 dias, 20 alunos aceitaram a tarefa nos 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas diárias, arrecadaram 12 quilos. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes, até o término da campanha. A campanha era de 30 dias, já tinham trabalhado 10, então esse grupo que foi aumentado de 30 vai trabalhar 20 dias. Admitindo que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadada ao final. Então vamos identificar as grandezas, tá? Essa é uma questão que eu nem em 2009. Então quais são as grandezas, professor? Número de alunos, o tempo em dias, né? E as horas, e o tempo em horas. Então vamos lá. Inicialmente, quantos alunos? 20, está lá. 20 alunos. A campanha era de 30 dias, mas esses alunos trabalharam durante quantos dias? Durante 10 dias, trabalhando 3 horas por dia, né? Eles conseguiram arrecadar quantos quilos? Tem aqui ainda a massa ainda. 12 quilos. 30 novos alunos aderiram, ou seja, tinha 20 mais 30, 50 alunos. Qual o tempo? 20 dias, porque a campanha era de 30, eles já tinham arrecadado 10, falta 20. Trabalhando 4 horas, vão arrecadar quantos quilos de alimento? Só lembrando aqui, ó,
A massa é 12 quilos de alimento por dia, mas eles já tinham trabalhado quantos dias? 10 dias, então é 120. Um dia 12, 10 dias 120. Vamos analisar, né? Aqui eu não vou botar a sete, só vou botar as setinhas só, tá? Aonde está a letra? 120 sobre x, vai ficar antes do igual. Vamos analisar com o número de alunos. Vamos lá. Se eu aumentar, né, o número de alunos, eu consigo arrecadar mais ou menos quilo? Mais. Então, essas duas grandezas são diretamente. Então, 20 sobre 20 não vai inverter, porque é diretamente. Vamos analisar agora a massa e o tempo. Se eu aumentar a massa, a quantidade que eu quero arrecadar, eu preciso de mais tempo ou de menos tempo? Obviamente, de mais tempo. Maior a massa, eu preciso de mais dias para arrecadar. Então, também aqui, essa grandeza aqui, né? Esta grandeza, tempo e massa são diretamente. Então, vai ficar 10 sobre 20. Né? Se eu quiser arrecadar mais, eu preciso botar de outra cor aqui, botar de verde. Se eu quero arrecadar uma quantidade maior de alimentos, preciso trabalhar de mais horas ou menos horas? Mais horas. Então também é diretamente, então não vai precisar inverter em nenhuma. Vai ficar 3 sobre 4. Efetuando a simplificação aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1, 2 vezes 3. Esses 3 aqui multiplicando dá 6. Esses 3 aqui multiplicando, 5 vezes 2, 10, vezes 4, 40. Certo? Então vai ficar 120 vezes sobre x igual a 6 sobre 40. 6 vezes x é 6x, 4 vezes 12 é 48, mais 2 zero, 4.800. 4.800 dividido para 6, continha de dividir simples, né? Vai dar 8, 8 vezes 6 é 48, por 48 nada, acho os 2 zero, acrescento os 2 zero aqui. Então deu quantos quilos? 800. Aí você vai falar, professor, letra B. Tome cuidado. Porque esses 800 aqui, pessoal, esses 800 quilos corresponde a quantos dias? Os 800 quilos em 20 dias. Mas já tinham decorrido 10 dias. Então, você tem que botar mais os 120 em 10 dias, que já tinham sido arrecadados. Então, isso tudo aqui vai dar quanto? 920 quilogramas. Certo? Então, letra A. Você poderia marcar a letra B, porque achou 800. Mas não, por que não é? Porque eles já tinham arrecadado 120. Mais os 800. Isso dá 920. Beleza, pessoal? Então, ó, vou disponibilizar para vocês uma lista de exercício. O vídeo aí não ficou tão curto porque eu falei de regra de 3 simples e composta. Tentem fazer. Aqueles que vocês não conseguirem, vocês me mandem, tá? Aproveite e se inscreva no canal. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Hein?